Fluxograma, que são aulas que já vêm sendo dadas, né, pelo professor Danda aí mostrando esse aspecto de organização dentro de estatística, de assuntos e de questões e de muitas vezes situações, problemas que são transformadas em um caminho gráfico para que a gente entenda processos. Então, o fluxograma na realidade é um gráfico de processos. Ele vai mostrar início, meio e fim, trabalhando com imagens. Então, a primeira coisa que se deve saber é cada imagem, o que representa. Geralmente, os fluxogramas, quando se é pedido que se faça um fluxograma sobre um determinado evento ou fato, se dá as imagens e se coloca as indicativas dessas imagens. Vocês estão vendo aqui a primeira figura aqui. Nós temos uma figura ovoide, né, que representa o início de um processo ou fim. Então quer dizer que quando eu quero falar de uma coisa inicial, eu tenho que colocar dentro desse estágio aqui dessa figura, olha, não é? Então, se por exemplo eu digo assim, um vendedor tinha um produto para ser vendido numa fábrica e ele precisava, vamos dizer, de conseguir vários distribuidores. Então veja, quando eu digo assim, o vendedor vai vender um determinado produto, então o início desse processo é o que? É a venda do produto. Então aqui eu usaria esta imagem aqui. O processo é o caminho, o desenrolar, né? Então esse produto ele vai ser apresentado em estabelecimentos comerciais, ele vai ser pego numa empresa, ele vai ser pego por outro representante-chefe. Então seria representado por figuras do tipo retangular, feito a gente ver aqui. Então os processos estão aqui. As decisões geralmente são tomadas por figuras do tipo losango. Porque o losango ele vai ser uma figura assim de decisão. Por quê? Porque ele vai ter ramificações nele. Ele pode ter situações positivas ou negativas e uma terceira posição que fica entre positivo e negativo. Então aqui, por exemplo, eu poderia fazer uma ramificação de seta, outro aqui, outro aqui. Por isso que é chamada de figura de processo de decisão. Já existem essas aqui que são complementares. Quando envolve documentos, aí é essa imagem. Um processo predefinido, quer dizer algo que está sendo planejado, essa outra imagem aqui. São dois retângulos, um maior, um menor dentro de um maior. Operação manual, esse paralelograma aqui representa, né? Que é na figura de um trapézio, certo? Espera, que é uma figura semi-ovoide, e o conector, que é aquele evento que vai mostrar a ponte de diálogo, de contato. Geralmente, quando se usa o conector, quer dizer a partir de que momento isso foi apresentado, de uma propaganda, se usou uma televisão, se usou um contato comercial. Então essas figuras aqui são figuras processuais que mostram toda uma montagem de fluxograma. E aí no próprio problema se é dado as imagens e a partir do trabalho, do processo a ser realizado, a distribuição dessas figuras, e elas são ligadas por setas, que são as setas justamente que vão mostrar os caminhos que está sendo feito esse trabalho, tá? Então, primeira parte mostrada. Aqui, por exemplo, eu tenho um caso, aí diz assim, exemplo, ao comprar uma lâmpada de LED, percebi um mau funcionamento. Para fazer uma análise dessa compra, preciso descobrir o problema de funcionamento, bem como a solução para esta situação. Então, funcionamento é o início, a lâmpada estava apagada, houve um barulho ao ligar, então quer dizer que são três situações que precisa realmente mostrar esse fluxograma todinho, como vai ser distribuído. Então vamos ver aqui, veja,
funcionamento. A lâmpada não funciona, veja. Está aqui mostrado uma figura ovoide que mostra o início do processo. Aí tem uma seta aqui. Aí, por que um paralelogramo? Por que um trapézio? Do tipo losango. Por que esse losango? Porque o losango vai puxar duas decisões. Essa lâmpada estava apagada, ela poderia estar sim e poderia não estar, não. Então veja que tem duas decisões aí. Então veja, se ela não estava plugada, quer dizer, ela não estava ligada, então tem que ligar a lâmpada. Se ela estava ligada, sim, então quer dizer que vai passar para uma outra etapa. Quando se ligou essa lâmpada, houve um barulho, ela queimou. Aí tanto pode ser sim a resposta quanto não. Então sim, se foi sim, tem que trocar, né? O bulbo da lâmpada, quer dizer o bocal. Se for não, vai ter que comprar, né, uma nova lâmpada. E aí foi o final. Veja que o final do processo foi uma figura, o que? Ovoide. Então vocês percebem que foi feito um fluxograma desse tipo de exemplo aí. Um exemplo simples, mas mostrou a distribuição dessas imagens aqui para que o processo seja realizado e definido.